Boa tarde, caríssimas, tudo bem? Como é que vocês estão passando? Sextaram por aí? Como é que vão? Tudo jóia? Boa tarde, boa sexta-feira, tudo bem? Hoje nós vamos continuar tratando um pouco, falando sobre o conflito. Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da como lidar com as mágoas e o perdão relacionado aos conflitos. Nós precisamos falar sobre isso. Temos conversado bastante sobre os conflitos e as causas e como evitá-los e como tratar deles. E hoje nós vamos conversar sobre isso. A gente precisa saber lidar elegantemente, não é de qualquer jeito, é elegantemente com as mágoas e o perdão. Nós precisamos. Então nós vamos hoje conversar sobre isso. Boa tarde. De onde que você está assistindo? Coloca aqui de onde que você está assistindo a live, de qual lugar do Brasil, de qual lugar do mundo. Digita aqui de onde você está assistindo. Hoje nós precisamos tratar sobre isso. Quando você está num conflito, após esse conflito, você fica magoada? Você consegue perdoar? Como é que é aí na sua casa? Boa tarde, tudo bem? Na sua vida, como é que é? Me diz, de onde que você está assistindo? De qual lugar do Brasil? De qual lugar do mundo? Ah, e por favor, digita o coraçãozinho para eu saber se a imagem tá boa e se o som tá bom. Olha, de Manaus, Maria Lenice, muito bom tê-la aqui conosco, muito bom, seja muito bem-vinda, que legal. Eu costumo falar, se você me segue aqui, você já sabe, que a internet, por um lado, é uma bênção, né? A internet é uma bênção porque a gente pode estar fisicamente tão distante, mas ao mesmo tempo tão perto, né? Então, assim, eu creio que Deus providenciou aí a internet para isso, né? Então, veja, hoje nós vamos tratar aqui sobre esse tema. A mulher elegante por inteiro, ela sabe lidar elegantemente com as mágoas e o perdão após os conflitos. Isso é verdade aí na sua vida? Me diga, isso é verdade? Digita o coraçãozinho para mim se você tá com som bom aí e se a imagem está boa. Digita o coraçãozinho para mim, por favor, para eu saber se está tudo ok. Olha, a pergunta é: você sabe lidar elegantemente? Ah, obrigada, obrigada. Você sabe lidar elegantemente com as mágoas e com o perdão após os seus conflitos? Você sabe? Como é que é aí na sua casa? Ah, obrigada! Nani, muito obrigada. Será que as mágoas são uma forma de tempestades que assolam as famílias? Hoje em dia, o que você acha? Aí para você, as mágoas é uma forma de tempestade que assola a sua vida e a sua família? Como é que é? Olha, seriam então elas uma das causas da destruição das famílias? Será que as mágoas? Você tem guardado mágoa aí no seu coração? Como é que tá? Como é que é essa questão aí para você? Boa tarde. Olha, quando ouvimos histórias de terrorismos, genocídios, essas coisas todas, mas num lugar distante, noutro país, por exemplo, isso nos afeta, mas normalmente nós não guardamos mágoas das pessoas que cometeram isso, dos vilões. Nós não guardamos mágoa, não é verdade? Ou você guarda mágoa, por exemplo, daquele grupo lá do Hamas que
fez tantas atrocidades naquele 7 de outubro? Eu fiquei muitíssimo abalada com aquilo até hoje, porque a gente ainda está ouvindo histórias sobre isso, né? Mas isso não gerou em mim mágoa, mágoa pelos vilões. Gerou em você? Digita aqui o que isso está, assim, se isso afeta a sua vida, se gerou mágoa em você ou não. Você tem vivido magoada hoje? Se você parar agora e começar a olhar a sua vida, você está hoje magoada? As mágoas representam a ira. Você sabia disso? A mágoa normalmente representa a ira. E uma ira que não é resolvida. Sabe como é que é? Quase sempre envolvem as pessoas próximas, não aquelas lá distantes de outro país. Não, normalmente as mágoas vêm de iras não resolvidas de pessoas próximas, aquelas pessoas bem próximas. Sabe como é, né, que eu tô falando? Você já reparou isso? Já reparou nisso? Já percebeu como quando estamos magoadas, experimentamos uma ira contínua, fervilhando logo abaixo da nossa superfície da vida? Já reparou isso? Como a gente experimenta essa ira contínua ali na flor da pele? E você acha que essa ferida aberta e podre, o tempo cura? Me diz aqui, você acha aí que o tempo cura essa ferida aberta e podre? Ou não? Acha que essa fala que dizem por aí, não, dá tempo ao tempo. Deixa o tempo, que aí as coisas se resolvem. Você acha que essa fala é real? É verdadeira? Cura as feridas e as mágoas e essa ferida podre que vai ficando ali? Você acha? Olha, eu afirmo para você, não, um categórico não. O tempo não cura as feridas, não cura. Sobretudo essa das mágoas. Então, as mágoas, elas podem até ficar adormecidas por um certo tempo, aí dentro do seu coração, da sua alma, sabe? Mas curadas, efetivamente, elas não serão até que sejam drenadas do seu veneno pelo poder curador e transformador da cruz de Cristo. Nós entendemos assim, nós cremos assim, que não adianta, o tempo não cura, o veneno da mágoa vai ficar aí, se você deixar parado aí, esperando que o tempo vai curar, o que vai acontecer? Isso aí vai ficar parado aí, e você vai começar a ficar envenenada por essa ferida podre. E então nós cremos que apenas o poder curador da cruz de Cristo é que pode reverter e drenar toda essa ferida, todo esse veneno. Você crê assim? Você já experimentou assim? Digita aqui para mim se isso é real para você. Se isso que nós estamos conversando aqui é real na sua vida e faz sentido para você. Olha, se isso não acontecer, acabará matando a pessoa física e espiritualmente aos poucos. Se não acontecer essa drenagem que a gente está falando aqui, pelo poder de Cristo, o que vai acontecer? Essa ferida, ela vai acabar matando a pessoa, física e espiritualmente, hein? Aos poucos. Um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia. Então você já percebeu, né? Que essa ira que gera a mágoa é uma ira contínua. Fica ali fervilhando debaixo da nossa pele, a flor da pele. E nós precisamos drenar
o veneno disso aí. Senão morreremos. Morreremos. Sabe como que é? E aí, não tem jeito. Ou a gente toma uma postura, ou a coisa vai ficar realmente ruim. Você já observou isso? A verdade é que as mágoas corrompem as fontes da vida. Você está magoada hoje? Tem um verso lá do apóstolo Paulo, em Efésios 4, 31 e 32, que fala assim: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, vos perdoou. Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Então, é para a gente afastar de nós toda amargura, cólera, ira, gritaria. E é para sermos benignos uns para com os outros, compassivos, perdoando-nos uns aos outros. Por quê? Como Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Esse é o ensinamento. Profundo, né? Bem profundo. Olha, fica comigo aqui até o final que nós vamos trabalhar sobre esse tema. Nós queremos trabalhar exatamente isso. Como que nós podemos lidar com a mágoa e o perdão após os conflitos? Porque uma vez que um conflito é estabelecido, ele vai gerar algumas consequências. E normalmente a mágoa é uma delas. Não é verdade? Já passou por isso? Já passou por isso aí? Olha, então, para você, me diga, para você é fácil admitir e identificar a ira aí na sua vida? É fácil admitir e identificar? Olha, admitamos, se nós a admitirmos, é o primeiro passo para a liberação das mágoas. Primeiro passo, nós precisamos admitir que estamos iradas, para que as mágoas sejam liberadas. É fácil para você admitir a ira e identificar a ira aí na sua vida? Talvez você não queira admitir a ira. Pode ser. Como assim a Bíblia a define. Mas você talvez possa chamar a ira de frustração, tristeza, decepção ou alguma outra coisa. Lá em Efésios, no próprio Efésios 4, nos versos 26, 27 e 31, a ira é chamada assim de frustração, ou tristeza, ou decepção. E aí, é fácil para você admitir? Você consegue identificar aí? Porque veja, a ira, ou a frustração, ou a tristeza, ou a decepção, nos conflitos, leva às mágoas, que podem corroer e destruir as nossas vidas pessoais e familiares. Essa é a nossa realidade. É a realidade aí na sua vida? Me fala. É a realidade aí na sua vida que a ira, as frustrações, as tristezas, as decepções, elas geram mágoas? Sobretudo quando elas estão acontecendo num conflito? É realidade aí na sua vida? Me fala. Só o perdão pode cortar esse processo destrutivo. Veja só comigo aqui. Imagina, você estava tendo um conflito, e aí, nesse conflito, isso começou a gerar ira em você, ou frustração, ou tristeza, ou decepção. Isso, consequentemente, foi gerando mágoas. E aí, agora, você está totalmente infectada, vamos dizer assim, pela mágoa. Consequentemente, você estando assim, você está vivendo uma vida péssima, péssima.
por causa da amargura. E aí, o que que é o remédio? O que que pode ser? O que que precisa acontecer para que dê um corte nesse processo destrutivo? O perdão. Então, quando a gente pensar em conflitos, se nos conflitos estiver acontecendo o quê? Ira, que está gerando mágoa, ou frustração, que está gerando mágoa, ou tristeza, que está gerando mágoa, ou decepção, que está gerando mágoa, o que que nós precisamos fazer? Vir com remédio. E qual que é esse remédio? O perdão. E aí eu te pergunto, é fácil perdoar? Para você, é fácil perdoar? Como é que é? Nós temos conversado sobre isso aqui, hein? Sobre o perdão nas outras lives. Você participou? Você viu? Olha, Deus nos chama a uma vida de perdão. Por incrível que pareça, Deus nos chama a uma vida de perdão. O mesmo perdão que Cristo nos oferece lá pela morte dele na cruz. Aquele mesmo perdão que Cristo nos oferece por ter morrido lá na cruz, é o perdão que Deus nos chama a oferecer às pessoas. É fácil? Me diga. É fácil para você perdoar? Como é que é? Digita aqui para mim. Olha, sozinhas, por eu mesma, é dificílimo perdoar. Já reparou isso? Ou você perdoa facilmente? Quando você é ofendida ou alguma coisa assim, magoada? Somente em Cristo Jesus, vivo em nós, veja, vivo em nós, nós seremos capazes de transformar mágoas em perdão. Somente. Você crê nisso? Você crê que em Cristo, pelo poder de Cristo, sobrenatural de Cristo, nós conseguimos transformar as mágoas em perdão? Crê? Você pode, imagina o seguinte, você pode estar tendo um desejo tão intenso por algo ou alguém que esteja sendo bloqueado por alguma pessoa. Imagina essa situação. Você está tendo um desejo assim enorme, intenso por alguma coisa ou até por alguém, e aí tem uma outra pessoa que está sendo ali um bloqueio para esse seu desejo. Para a qual essa outra pessoa, para a qual você responde com ira, guardando mágoas, procura vingança, fofoca, ou passa a odiar essa pessoa que é o empecilho, aquela pessoa que é o empecilho, que está atrapalhando a realização do seu desejo. Então, se você está reagindo desse jeito, começa a analisar. Analisa aí, se porventura está acontecendo isso com você. Veja assim, ó, por exemplo, se está irado por muito tempo com alguém. Observa aí se você está irada por muito tempo com alguém. Especialmente dos seus chegados. Nós não estamos falando aqui lá do fulano de tal, lá longe de você, não. Principalmente dos seus chegados. Reflita sobre essa questão. Olha, o que eu desejava tanto que fulano não me deu. Por exemplo, você pega em relação ao seu pai. Nossa, você pode pensar assim, nossa, eu desejava tanto que o meu pai brincasse comigo, que o meu pai dedicasse tempo para mim e me abraçasse, me desse carinho. Só que ele não fazia isso. E de repente, até hoje, você é adulta, mas até hoje você está irada com ele porque ele não fazia isso, que era o seu desejo. Ou então, você tem um marido que você fala assim, nossa, eu gostaria tanto que o meu marido me tratasse assim com carinho, com amor, com cuidado, e não somente me usasse. E aí, em consequência disso, você está guardando uma mágoa. Primeiro você fica irada, porque ele não está te dando o que você deseja, e aí você guarda uma mágoa enorme por causa disso.
Analisa aí, como é que está essa situação? Olha, a nossa cultura é uma cultura de vitimização. Você já deve ter visto isso. Que ela justifica ira e mágoas como respostas a situações como essas. Esses exemplos que a gente acabou de dar aqui. Afinal de contas, somos vítimas. Mas nunca essa cultura de vitimização, ela alcançará vitórias ou livramentos da escravidão das mágoas. Nunca vai. Pode até justificar a ira e as mágoas, mas alcançar a vitória e o livramento, que é o muito mais importante, dessa escravidão das mágoas, jamais. Concorda? Faz sentido? Analisa comigo. Você está me ouvindo bem? E o som está bom? Digita o coraçãozinho para mim, por favor. Se o som está bom, se você está me ouvindo bem, se está tudo ok. Olha só. Por que então, jamais essa cultura da vitimização, ela vai conseguir esse livramento da escravidão das mágoas? Por quê? Porque essa cultura, ela não leva em consideração a vida de Cristo em nós. Não leva. Passa longe, passa longe. O único que tem poder para nos livrar de fato é Cristo. Só Ele pode nos livrar dessa escravidão, só Ele pode nos dar vitória sobre as mágoas. Só. Você crê nisso? Jesus foi a maior vítima de todos os tempos. Foi a maior vítima de todos os tempos. E mesmo assim, lá na cruz, ele exclamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele, que foi a maior vítima de todos os tempos, ele era Deus e ele era homem, ele não tinha pecado algum, mas foi crucificado. E ainda lá, estando lá na cruz, o que ele faz? Ele exclama e pede, ora a Deus, né, ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se não houver a intervenção sobrenatural do Senhor Jesus, não conseguiremos sair desse círculo destrutivo. Conflito que gera ira, frustração, decepção, tristeza, que geram as mágoas, e essas mágoas vão corroendo. Se não houver a intervenção sobrenatural do Senhor Jesus, não conseguiremos sair desse círculo destrutivo, ainda que sejamos as vítimas. Ainda que sejamos as vítimas. Você entende o que a gente está falando? Tá dando para entender? Faz sentido? Digita aqui para mim se você está compreendendo, se está tudo ok. Olha, lá em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 18, de 21 a 35, Jesus contou uma história. Talvez seja bem conhecida aí para você. Que fala o seguinte, a história de um servo devedor que não podia pagar uma dívida que equivalia a 260 mil ou 360 mil quilos de um metal precioso, talvez o ouro. E essa quantia, ela demoraria milhares de anos para ser quitada. Então Jesus está contando essa história. E aí o rei, esse servo, vai lá no rei, pede perdão e o rei perdoa. Perdoa essa dívida que era impagável. E aí, no mesma questão, esse mesmo servo, ele não conseguiu perdoar a um conservo dele, ou seja, a um servo dele, ele não conseguiu perdoar um servo dele que estava pedindo perdão e foi até ele pedir perdão, ele não conseguiu perdoá-lo e a dívida dele, sabe qual que era? Equivalia só a 100 dias de serviço de um trabalhador.
Enquanto a dívida desse servo para com o rei equivalia a milhares de anos de serviço, a dívida do servo, do conservo, para com ele era só o equivalente a aproximadamente 100 dias de serviço de um trabalhador. E o que esse servo fez? Pegou o conservo e jogou na prisão. Então, quando o rei viu, olha a contradição, quando o rei viu isso, ficou sabendo disso, o rei mandou prender esse servo. Falou para ele, ué, eu te perdoo uma dívida que era impagável e você não consegue perdoar o seu conservo que quase não está te devendo nada? Olha a contradição. Ou seja, só conseguiremos perdoar de fato se nós percebermos o tamanho da dívida que temos para com Deus. Você sabia que você tem uma dívida enorme para com Deus? Assim como eu e todas as pessoas, nós temos uma dívida enorme para com Deus. Nós só conseguiremos efetivamente perdoar quando nós entendermos e percebermos o tamanho da nossa dívida para com Deus. Por quê? Por quê? Porque assim todas as demais ofensas das pessoas contra nós, embora reais e extremamente difíceis, perderão o peso se comparadas à nossa dívida para com Deus. Consegue perceber? Consegue entender a dimensão disso? Olha só, vamos comigo aqui, para a gente conseguir chegar até ao fim dessa conversa tão profunda. Qual que é o grande segredo para perdoarmos? Qual é? Qual é o grande segredo para perdoarmos? Primeiro, nós precisamos reconhecer a nossa própria dívida para com Deus. E assim mergulharmos no amor e perdão que o nosso Pai Celeste nos dá diariamente. Então nós precisamos reconhecer a nossa própria dívida para com Deus e aí mergulharmos no amor e no perdão dele para conosco todos os dias. E para isso nós precisaremos, na maioria das vezes, entrar em oração e clamor diante de Deus, pedindo perdão pela nossa incapacidade de perdoar, pelos nossos sentimentos, e pedindo força e capacidade do Espírito Santo para conseguirmos, de fato, perdoar. Então, primeiro a gente reconhece o quanto a nossa dívida para com Deus é enorme. E nós nos deixamos ser inundadas pelo amor dele, e pelo amor e pelo perdão dele. E aí, nós entramos em oração e clamor, pedindo a Deus que ele nos ajude, que ele nos capacite pelo Espírito Santo dele, para conseguirmos o quê? Perdoar. Não adianta só reconhecer o tamanho da nossa dívida, mas se não vier sobre nós a ação sobrenatural do Espírito Santo dele, para nos fazer capazes de perdoar, olha, é difícil. Você entende o que eu estou falando? Se você, presta atenção, se você ainda não reconheceu o seu verdadeiro estado, ou o estado do seu coração, se você ainda não reconheceu a profundidade do seu pecado, a miséria da sua alma diante de Deus, tudo isso que nós estamos conversando aqui, tudo isso será muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E jamais você conseguirá perdoar de fato. Aí a minha pergunta para você agora é, você tem conseguido perdoar? Como é que tá aí? Olha, você está no meio de conflito? Você acabou de sair de um conflito? Está conseguindo perdoar? Você acabou de sair de um conflito? Você, de repente, está irada, frustrada, decepcionada ou triste. E isso está gerando em você mágoa, 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 uma mágoa atrás da outra.
E aí, você está conseguindo perdoar para cortar esse círculo destrutivo? Como é que tá? Já entendeu que o sobrenatural de Deus precisa agir sobre sua vida? Porque senão jamais você conseguirá perdoar de fato. Já entendeu isso? Olha só, jamais conseguirá perdoar de fato se esse sobrenatural do Senhor Deus não vier sobre você. Sabe o que vai acontecer? Continuará se enxergando como vítima, sem entender a sua eterna dívida diante do Pai Celeste. É preciso, olha, presta atenção, é preciso que haja esse nascer de novo diante de Deus. Porque quando há o nascer de novo, quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito dele passa a habitar em nós. Então, nós somos seladas com o Espírito Santo de Deus. E uma vez seladas com o Espírito Santo de Deus, nós nascemos de novo. E o poder de Deus está sobre nós. Poder para viver, poder para crer, poder para ser transformada, poder para perdoar. Olha só. Por isso, continuará se recusando a perdoar aqueles que lhe magoaram, se você não nascer de novo. Vai continuar se recusando a perdoar aqueles que lhe magoaram. Vai continuar, porque por nós mesmas, por nós mesmos nós não conseguimos. Guardando ira e responsabilizando as pessoas por não satisfazerem os seus desejos. Lembra do exemplo do pai, do marido que a gente acabou de dar? Aí a minha pergunta para você é: você está fazendo isso hoje? Ou seja, se recusando a perdoar aqueles que lhe magoaram? Você está hoje guardando ira? Você está hoje responsabilizando as pessoas por não satisfazerem os desejos do seu coração? Está fazendo isso hoje? Como é que está? Analisa. Olha, veja, perdoar alguém que nos abusou, ofendeu, machucou ou nos privou nos conflitos é impossível sem uma ação sobrenatural, uma obra profunda de Jesus em nossos corações. Eu posso te afirmar, é impossível. Se você não fizer, se isso não acontecer na sua vida, essa obra profunda de Jesus no seu coração, essa ação sobrenatural, você vai continuar não conseguindo perdoar. Vai continuar. A ferida, aquela ferida podre que a gente falou, aquele veneno da mágoa, vai continuar te corroendo e destruindo sua vida e da sua família. Só a vida de Jesus em nós para que consigamos perdoar de coração mesmo. Só. Ele nos prometeu capacitar a fazer isso. E muito mais. E muito mais. Você realmente crê que Deus pode carregar a sua dor? Você crê nisso? Deus pode carregar a sua dor. Se hoje você está magoada, Deus pode carregar a sua dor. Você crê nisso? Você crê que Ele pode sarar as feridas que vem recebendo ao longo da vida? Crê? Você crê? Então, entregue o seu ofensor diante de Deus. Tome uma postura. Tome uma postura. Entregue o seu ofensor diante do Pai. Amém, Cano. Amém. Então, se há alguém hoje, algum ofensor aí na sua vida, tome uma postura agora. Entregue a vida dessa pessoa diante de Deus. Para nos livrarmos das mágoas e da ira, é necessário não somente um evento. Qual evento? Esse, entregar a vida do ofensor diante do Pai Celeste. Canônico. Ah, tá.
Legal. É Vera, né? Vera Canônico. Legal. Então, não somente um evento, ou seja, entregar a vida do ofensor diante do Pai. Mas é também um processo. Muitas vezes é um processo também. Não é somente um evento, mas é um processo que tem que acontecer. É também um processo que precisa acontecer. Sabe qual é esse processo? Você precisa não somente, muitas vezes, chegar, entregar a vida desse ofensor, mas entrar num processo que é o seguinte: chegar a um ponto em que estendamos perdão uma vez para sempre para alguém que nos ofendeu. Mas não significa que nunca mais seremos inclinados a lembrar o que ele fez. Então aqui entra o processo. Você entrega a vida dessa pessoa, o ofensor, diante do Pai, coloca a vida do ofensor lá diante do Pai, e depois a gente entra num processo, porque na verdade não é que a gente vai sumir, apagar tudo que aconteceu. É quase impossível isso. Nós seremos muitas vezes inclinados a lembrar do que essa pessoa fez, dessa ofensa, com a possibilidade de todas as velhas emoções voltarem à tona. E aí a gente entra no processo. Sabe que na palavra de Deus, lá no Salmo 103, versos 10 e 12, fala que Jesus, ele se esquece dos nossos pecados e afasta de nós os nossos pecados, assim como o Oriente é distante do Ocidente. Mas isso não significa que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele de repente tem uma memória fraca. Não é isso. Não significa isso. Mas ele decide nunca mais levar em conta o nosso pecado. Por isso, talvez nós tenhamos de passar pelo processo de perdão em nosso coração repetidas vezes, escolhendo cada vez, pela fé, não mais responsabilizar o ofensor. Entende como é que é? Então, toda vez que aquele negócio vier à tona, o que a gente vai fazer? A gente vai agir como o nosso Deus. Nós vamos perdoar e, como fala aqui no Salmo 103, esquecer. Ou seja, não levar em conta aquele pecado e, pela fé, não mais responsabilizar a pessoa, esse ofensor, pelo pecado dela. Morrendo, momento após momento, ao direito da vingança. Ou seja, tínhamos direito de ficarmos magoadas e tristes, decepcionadas e etc e tal, por causa daquela ofensa. Temos o direito. Mas nós vamos decidir não mais responsabilizar e morrer momento após momento esse direito de vingança. Entende o que eu estou falando? Estendendo o quê? O amor e o perdão de Cristo. Por isso é um processo. Então veja, há o conflito, certo? Todas nós passamos pelos conflitos. Então há o conflito. O conflito provavelmente pode gerar ira, tristezas, decepções, frustrações. Isso gera mágoas. Isso aí pode gerar mágoas. Agora nós vamos alimentar essas mágoas? Não! Então a mulher elegante por inteiro sabe lidar elegantemente com as mágoas. Por quê? Ela não vai alimentar essas mágoas. Não, ela vai atrás do poder sobrenatural do nosso Senhor Jesus, capacitadas pelo Espírito Santo. Para quê? Para tomar a decisão de entregar esse ofensor na presença do Pai, do nosso Deus, entregá-lo lá e, ao mesmo tempo, entrar num processo. O processo de esquecer. O que significa esse esquecer? Então, assim como o sentido bíblico do esquecer, eu vou falar de novo para reforçar. O sentido bíblico de esquecer, do Salmo 103, quando escolhe não levar em conta as ofensas do passado. Então, é isso que a Bíblia quer dizer quando diz que Deus esquece de alguma coisa. Ele não deixa de ser Deus
tendo uma memória fraca, mas ele decide nunca mais levar em conta o nosso pecado. Então, quando o Senhor está falando no Salmo 103, que ele nos perdoa e afasta de nós nossos pecados, assim como o Oriente, e se esquece, assim como o Oriente está distante do Ocidente, ele está nos chamando a agir desse jeito no processo. Ok, estamos feridas, existe uma ferida da mágoa, existe ali um veneno que precisa ser drenado pelo poder do Senhor Deus, e a gente vai fazer o quê? Nós vamos colocar essa pessoa, esse ofensor, diante do Senhor Deus em oração. Então a gente vai entregar. Primeiro passo. Segundo, entrar no processo. Porque todas as vezes que aquele negócio vier à nossa mente e nós nos lembrarmos daquela ofensa, então a gente vai fazer como o Senhor faz conosco. Nós não vamos levar em conta o pecado em si e responsabilizar toda vez aquela pessoa pelo pecado. Não, nós vamos fazer morrer, momento após momento, momento de lembrança após momento de lembrança, esse nosso direito de vingança, fazendo o quê? Estendendo amor e perdão de Cristo. Nós naturalmente temos amor e perdão assim, desse jeito? Não, é de Cristo em nós. É pelo poder do Espírito Santo em nós. Então nós vamos clamar e clamar e clamar a Deus. Ó, tá passando aí, lembrou daquela ofensa? Amém, Marisa, glória a Deus. Tá passando aí, lembrou daquela ofensa? Você vai orar de novo. Senhor, eu já te entreguei fulano de tal, que é o seu ofensor. Você vai orar. Você vai falar o quê? Senhor, agora eu não responsabilizo mais o fulano. Não responsabilizo, mas como o Senhor me perdoa e esquece os meus pecados, eu não vou mais, eu não quero ter mais esse direito de vingança contra ele. É pelo poder de Deus. E isso é um processo. É um processo. É um processo. É um processo. E Deus vai trabalhando na nossa alma. E o Senhor vai limpando a nossa alma. E o Senhor vai drenando toda a mágoa e todo o veneno. Ó, é assim. É assim que a gente lida elegantemente com as mágoas e o perdão. Também é muito importante lembrar que o perdão pode ser unilateral. Presta atenção nisso. Quer dizer, nós podemos perdoar da nossa parte sem que a outra parte peça perdão. E Deus nos chama a fazer isso. Perdoar sem que o outro reconheça. É difícil? Dificílimo. É possível? Pelo poder do Espírito Santo. Ó, sem que o outro reconheça o erro. E sem que o outro aceite o perdão. Mas Deus nos chama a perdoar pelo poder do Espírito Santo, capacitadas por Ele. Não importa quanto, não importa tanto quanto o fato de que estendamos para essa pessoa o perdão como Cristo fez por nós. Então não importa, nós vamos obedecer, ainda que aquela pessoa não obedeça. Ainda que o ofensor não obedeça, nós vamos obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus. E com isso, aquele veneno que estava lá corroendo a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, vai drenando. A gente vai ficando limpa, leve. Sabe o que é isso? É isso que a gente precisa. Porque veja, quando nós falamos aqui que não adianta não adianta a gente aprender todas as técnicas de como valorizar a nossa beleza. Aprende tudo, aprende quais são as suas melhores cores, aprende o seu estilo, suas roupas, tudo. Você pode aprender tudo, aprender todas as técnicas de etiqueta. Você aprende tudo como se comportar elegantemente, ter uma postura elegante. Mas se o seu coração estiver cheio de mágoa, envenenado, você não vai conseguir nunca ter essa beleza exterior, essa beleza. Que bênção, glória a Deus, Flávia. É para nosso crescimento,
nós jamais conseguiremos ter uma imagem elegante, bonita, estar bem vestida, com uma aparência valorizada, com um comportamento valorizado, se o nosso coração estiver assim, cheio de mágoa, envenenado. Entende o que a gente está falando? É real. Nós precisamos disso, desse poder do nosso Deus, esse poder sobrenatural, para que nós consigamos viver uma vida diferente. Agora, quais os passos para o perdão? Vamos então elencar alguns passos que podem nos ajudar a encontrar a alegria, a paz, a liberdade dessa escravidão das mágoas. Quais alguns passos? Eles não são, vale lembrar que esses passos, eles não são somente, eles não são o fim em si, mas eles são parte de um processo, né? Então, veja, identificar as ofensas específicas que a outra pessoa cometeu contra nós. Então, nós precisamos identificar. Isso é importante. Segundo, nós precisamos nos arrepender do nosso próprio pecado, confessando-o a Deus. Então, lembra do exemplo aqui que nós lemos do servo que confessou diante do rei a dívida e o rei o perdoou? E ele, então, precisava fazer isso com o conservo e não fez. Nós, então, segundo passo, nós precisamos confessar diante de Deus os nossos pecados. Se nós, porventura, estivermos ali sendo incomodados pelo Espírito Santo de que fizemos alguma coisa que não é legal, nós precisamos parar e confessar diante do nosso Deus o nosso pecado. Segundo passo. Nós precisamos contar o custo de não perdoar. Nós precisamos contabilizar esse custo. Porque o não perdoar gera em nós ainda uma ferida maior, um peso ainda maior, assim, um veneno ainda maior. Então, isso precisa ser contabilizado. Quarto, veja a pessoa que você está perdoando pela perspectiva divina, o seu ofensor. Se nós formos olhar para o nosso ofensor de uma visão natural, terrena, certamente nós não conseguiremos perdoar jamais. Mas quando a gente olha para ele, para esse ofensor, de uma forma, pelo prisma de Deus, ou seja, pela perspectiva de Deus. Então, diante de Deus, a gente olha para esse ofensor. Quando a gente olha para esse ofensor dessa perspectiva divina, aí o amor de Deus vem sobre nós. Porque a gente consegue vê-lo um pecador igual nós somos. Pecador igualzinho a cada uma de nós. Então aí a coisa muda de figura. Nós precisamos orar por essa pessoa. Eu sei, você pode me falar, nossa, Cristiane, é difícil orar por quem nos ofende. É difícil, eu sei. Mas já começa a pedir perdão diante do Senhor. Vai tentando já pedir ao Senhor que te ajude a orar por essa pessoa. E orar no sentido de abençoar essa pessoa, por mais que ela seja o seu ofensor. Já vai pedindo assim e vai nessa linha, com o Senhor, Deus agindo no seu coração para que você consiga perdoar o seu ofensor. Outro ponto, libere as ofensas que a pessoa cometeu contra você e cancele a dívida dele, ou seja, entra no processo. Então, decida entregar essa pessoa diante do Senhor em oração e entra no processo. O processo que você vai estar ali, toda vez que você se lembrar, que vier à sua memória aquilo que ela fez contra você, que a magoou, que a deixou cheia de veneno, você vai fazer o quê? Eu já perdoei essa pessoa. Você vai falar, eu perdoei essa pessoa e eu não quero resgatar a dívida dela para comigo. Não, eu tenho o direito de vingança, mas eu não quero. Eu quero que ele morra
assim como o Senhor Deus esquece dos meus pecados e afasta de mim as minhas dívidas, os meus pecados, como o Oriente está distante do Ocidente, assim eu vou fazer com o meu ofensor. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas é factível? É. Por quê? Pelo poder de Deus em mim e em você. Entende o que a gente está falando? E por último, se possível, aí é se possível, reconstrua os relacionamentos. Porque a questão de reconstruir os relacionamentos, aí já entra num outro ponto que nós não vamos abordar aqui agora. Mas se possível, e Deus te fizer assim apta a isso, reconstrua. Então veja, é muito importante que nós tenhamos esse tipo de atitude elegante diante dos nossos conflitos, diante das mágoas geradas pelos conflitos e o perdão. Veja como é importante. É libertador, libertador. Muito importante e libertador. Decida fazer isso, decida. Você vai ver que a sua vida vai ser diferente, a sua casa vai ser diferente. Onde você estiver, os seus relacionamentos serão diferentes. Totalmente. Veja que profundo e que transformador. Não esquece de enviar essa live para todas as pessoas que estejam, porventura, magoadas, cheias desse veneno e precisam urgentemente drenar esse veneno. Envie essa live, abençoa alguém com essa live. Porque eu tenho certeza que não somos só nós que estamos passando por alguma situação desse jeito. Tenho certeza. E isso aqui é palavra de Deus para transformar as vidas, todas as nossas vidas. Se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. Estou aqui para ajudá-la a ser cada dia mais uma mulher elegante, por dentro no coração e por fora, na imagem e no comportamento. Venha para o projeto Mulheres Elegantes por Inteiro. Nós temos uma turma que está começando agora, da mentoria Tudo Começa no Coração, onde nós vamos tratar esses assuntos aqui, ó, que estão aí, ó, latejando dentro do seu coração e do meu coração. Para quê? Para que a gente tenha um coração tão bem transformado e curado, a ponto de a nossa imagem, o nosso comportamento refletirem as virtudes de Deus. Olha só como é profundo e necessário para todas as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe, excelente sexta-feira, excelente final de semana. Vamos juntas, sigamos juntas aqui nesse processo de transformação e venha para o projeto Mulheres Elegantes por Inteiro. Nós temos trabalhado todos os dias para melhorar os serviços e fornecer para vocês algo maravilhoso e transformador. O nosso desejo é que todas as mulheres sejam elegantes por inteiro, no coração, na imagem e no comportamento. Vamos juntas? Deus te abençoe e grande beijo.